Olá, amigos do canal Newton Roberto Quem Vai Querer Saber. Começamos hoje a publicação dos capítulos do livro A Viagem Interrompida, começando por duas pessoas que são muito importantes, que foram importantes para que esse documento acabasse chegando às nossas mãos e agora em forma de áudio. Então temos a introdução pelo Dr. Benjamin Simon e o prefácio pelo escritor John G. Fuller. Vamos aos áudios. A Viagem Interrompida. Introdução. Em 14 de dezembro de 1963, o Sr. Barney Hill apresentou-se em meu consultório na hora marcada para uma consulta. Era um dia como outro qualquer. A entrevista fora marcada antecipadamente e o Sr. Hill me fora indicado para consulta por outro psiquiatra. Naquela ocasião, eu nada sabia sobre os problemas do Sr. Hill, mas quando ele apresentou sua mulher, uma senhora branca, calculei vagamente que o casamento interracial possivelmente estaria ligado à perturbação do Sr. Hill. A seu pedido, atendi o casal ao mesmo tempo e logo percebi que ambos precisavam de ajuda. Um mês depois da visão, os Hill haviam sido entrevistados por Walter Webb, conferencista do planetário Hayden de Boston e consultor científico para o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Apresentando uma cópia do relatório do Sr. Webb para o referido conselho como base, o Sr. e a Sra. Hill revelaram a história que se segue no livro do Sr. Fuller. Naquela época não havia qualquer indicação de que nem o casamento interracial e nem a experiência com o OVNI tivessem mais do que um relacionamento tangencial ao problema central apresentado pelos Hill, ansiedade incapacitante, manifestada de forma relativamente aberta nele e na Sra. Hill, mas sob a forma de repetidos pesadelos. Além de seu interesse tópico, a experiência com o OVNI era importante porque representava tanto para o Sr. como para a Sra. Hill o ponto focal da ansiedade que aparentemente impedira o tratamento psiquiátrico que o Sr. Hill vinha fazendo há algum tempo de dar resultados. Este ponto parecia ser um período de tempo no decurso de sua viagem do Canadá para casa em setembro de 1961. Viviam constantemente perseguidos por uma ansiedade aborrecida, centralizando-se em torno de um período de algumas horas, uma sensação de que alguma coisa acontecera, mas exatamente o quê? Um programa de tratamento foi esquematizado para os Hill e ficou decidido que primeiro tentaríamos abrir a porta para a sala oculta, a amnésia, e para este aspecto da terapia seria usada a hipnose. Foram feitos planos para o início do tratamento depois dos feriados próximos do Natal, a primeira sessão de tratamento ficando marcada para 4 de janeiro de 1964. Apesar do aspecto original apresentado pela história do OVNI, o tratamento prosseguiu rapidamente conforme se poderia esperar que acontecesse com dois pacientes muito ansiosos e cooperativos, e continuou regularmente até seu término no final de junho de 1964. Naquela época não havia qualquer indício do drama prestes a se desenrolar, o qual se iniciou a 14 de dezembro de 1963, regredindo no tempo por 2 anos e projetando-se no futuro até este exato instante, 2 anos e meio depois, quando então me encontro escrevendo uma introdução para o livro que veio reviver todo o drama, o desenrolar dos fatos sobre os quais eu não possuía qualquer conhecimento durante todo o período de tratamento. Foi um drama que culminou no livro do Sr. Fuller e na minha introdução, a qual é bastante diferente pelo fato de ser um pedido de desculpas pela minha presença no palco como um intrometido entre os personagens do drama. O programa de tratamento formal terminou a 27 de junho de 1964 e daí em diante até o final do verão de 1965, os Hills e eu mantivemos contato através de relatórios sobre seus progressos por meio de visitas e telefonemas. Não tive qualquer indicação da tempestade em desenvolvimento até o final do verão de 1965, quando recebi um telefonema de um repórter de jornal que parecia estar ciente da história dos Hill, do tratamento do casal e meu papel no mesmo, inclusive o uso da hipnose. Pedia uma entrevista comigo, a qual recusei, informando-o de que não conversaria sobre o caso dos Hill sem consentimento por escrito da parte de ambos, e mesmo com tal permissão escrita, qualquer conversa teria de depender de meu julgamento quanto a seu efeito em potencial no equilíbrio psicológico do casal. Um mês ou 2 mais tarde, o Sr. Hill, em estado de considerável preocupação, telefonou-me para dizer que o repórter o procurara para pedir uma entrevista, a qual recusara. O repórter afirmava ter dados sobre o evento, os quais publicaria sem a entrevista com eles caso se recusassem a aceitá-la. A mim parecia que, no pé em que estavam as coisas, não havia nada que se pudesse fazer. A questão de dar uma entrevista seria um assunto que só a eles cabia decidir, talvez procurando aconselhamento jurídico. Enquanto eu estava assistindo a uma convenção profissional em Washington na semana de 25 de outubro de 1965,
Recebi um telefonema de meu consultório avisando que todo o inferno se soltara. Havia telefonemas do Sr. Hill e telefonemas de muitos estranhos. Tudo parecia estar relacionado à publicação de uma série de artigos num jornal de Boston. Estes haviam sido escritos pelo repórter a quem eu recusara a entrevista e aparentemente sem permissão da parte do Sr. e da Sra. Hill. Meus associados e o pessoal do nosso consultório faziam o máximo que podiam quanto aos telefonemas, esperando meu regresso. Quando retornei, o Sr. Hill telefonou-me e expressou a grande perturbação do casal a respeito desta série de artigos, os quais eu ainda não lera. Achava que distorciam a verdade e considerava-os uma violação do seu direito de privacidade. Queria minha opinião e sugeri que procurasse aconselhamento jurídico. Também fiquei sabendo pelo Sr. Hill que meu nome fora citado nos artigos, o que explicava o grande número de telefonemas para meu consultório. A natureza desses telefonemas deu-me uma pista relativamente segura para o modo como os artigos estavam sendo interpretados pelo público em geral. Os autores dos telefonemas podiam ser enquadrados em 4 grupos majoritários. Os desesperados, pessoas que estavam de certo modo mental ou emocionalmente doentes e viam na hipnose como era apresentada pelo repórter a solução mágica para seus problemas. Os místicos, indivíduos interessados em clarividência, percepção extrasensorial e outros fenômenos correlatos. Muitos deste grupo viam um apoio para suas próprias ideias e crenças na experiência e na hipnose. Os companheiros de viagem, entrevistadores autonomeados que sabiam a resposta para os mistérios da vida e viam na experiência dos rios e na hipnose a confirmação de suas crenças. A maioria parecia estar motivada pelo desejo de se exibir à minha custa como apoiadores mútuos, talvez para vantagem própria. Os simpatizantes. Inúmeros dos autores de telefonemas expressavam-me solidariedade em desagravo à perseguição por parte do escritor, o qual mencionava-me ora como um psiquiatra de Boston, ora de Bayback, ou pelo nome, em todos menos um dos artigos. O uso de meu nome era bastante sutil e eu era devidamente creditado por me haver recusado a violar o relacionamento médico-paciente ao negar-me a discutir o caso. De maneira bastante disfarçada, porém, a impressão total criada nos artigos era de que algumas das declarações fantásticas ali feitas vinham de revelações feitas sob hipnose e, de algum modo, partindo de mim. Daí os muitos telefonemas que eu recebia, assim como cartas do público. Depois de consultar alguns amigos e procurar conselhos, os Hill resolveram que o melhor meio de lidar com os artigos de jornal e quaisquer posteriores incursões no assunto seria publicar a verdade. Nessa época, o Sr. John Fuller estivera investigando fenômenos OVNI na região de New Hampshire e trabalhava num livro sobre incidentes na região de Exeter. Os Hill discutiram o assunto comigo e pediram-me para tornar meus arquivos disponíveis ao Sr. Fuller, principalmente as gravações em fita de seu tratamento, de modo que pudessem apresentar uma versão autêntica da história real conforme a haviam vivido. O interesse público vinha crescendo ao invés de diminuir e havia o perigo de que outras histórias pudessem ser publicadas, o que aumentaria o pesar do casal. Para fins terapêuticos, todo o tratamento sob hipnose fora gravado em fitas, palavra por palavra. Era inevitável, suponho, que o Sr. Fuller fosse querer ter este registro e material incontestável e o pedido dos Hill era compreensível. Os arquivos de um médico são propriedade particular, mas o conteúdo desses registros deve estar disponível aos interesses de seus pacientes. Nesse sentido, são também propriedade do paciente. Em última instância, resolvi que a finalidade mais importante, ou seja, a saúde emocional do Sr. e Sra. Hill, seria melhor atendida pela liberação das gravações, caso pudessem me assegurar que seriam honestamente usadas e não em detrimento próprio. Aparentemente, o Sr. Fuller e eu tínhamos a mesma ideia e ambos verificamos a biografia um do outro no Quem é Quem no Leste para satisfação mútua. Conferências com o Sr. Fuller e com os Hill se seguiram e ficou acordado que eu teria o direito de corrigir todos os dados médicos no livro, a fim de evitar tanto quanto possível a criação de falsas impressões e conclusões. Também ficou acertado que nenhuma informação de natureza pessoal e íntima seria revelada caso não fosse relevante para a experiência OVNI e o período de amnésia. O Sr. Fuller esperava fazer reviver as experiências e reações emocionais que estavam tão bem expressas nas gravações em fita, uma tarefa realmente difícil. A decisão de liberar as gravações criou um subsequente problema para mim, a questão do anonimato profissional, um dos cânones de nossa profissão. Nisto eu já fora vítima dos artigos de jornal, quando fui citado sem meu consentimento. Por estas alturas, o caso já não era mais assunto local envolvendo apenas a cidade de Boston. Recebi telefonemas e cartas de outras cidades e quando chegou um pedido de informações de um ponto tão extremo no oeste quanto o Wisconsin, tornou-se óbvio que não mais existia qualquer anonimato e a revelação de minha participação poderia levar-me a ser identificado com certas declarações e conclusões tomadas pelo repórter quanto às experiências dos Hill, com as quais eu fortemente discordo. A mística da
hipnose e minha situação como mestre místico, pela simples associação com as declarações na história, parecia dar-lhes uma qualidade de autenticidade muito diversa dos fatos reais. Embora eu tenha confinado minha participação ativa neste livro à supervisão editorial e às declarações médicas, sinto que devo esclarecer a posição da hipnose por causa dos conceitos errôneos do público, muitas vezes envolvendo a hipnose em carisma misterioso e seu autor com o manto de Merlin. A hipnose é um instrumento útil na psiquiatria, servindo para concentrar a atenção em algum ponto em particular no decurso de um processo terapêutico. Em casos como o dos Hill, pode ser a chave para o quarto trancado, o período amnésico. Sob hipnose, experiências enterradas na amnésia podem ser relembradas num período muito mais curto do que no decurso normal do processo psicoterapêutico. Não obstante, há muito pouco que se possa conseguir da hipnose que não seja possível sem ela. O carisma da hipnose sempre tendeu a alimentar a crença de que ela é a estrada mágica e real para a verdade. De certo modo é assim, mas deve ficar bem entendido que ela é um caminho para a verdade conforme seja entendida e sentida pelo paciente. A verdade é aquilo que se acredita ser, e isto pode ou não estar de acordo com a verdade real e não pessoal. Muito frequentemente está. No exercício de meus direitos editoriais sobre o livro do Sr. Fuller, limitei-me tão estritamente quanto possível aos dados médicos, minhas observações e arquivos. Tentei evitar a especulação livre até onde meus próprios dados estejam envolvidos, sem com isso inibir a livre expressão do próprio raciocínio e dedução do Sr. Fuller, desde que meus dados não fossem distorcidos. Para mim, a história é a documentação parcial de uma experiência humana fascinante, num cenário fora do comum relacionado ao que é popularmente chamado de objetos voadores não identificados. Sua existência, a dos OVNI, como objetos concretos é de menor importância para mim que a experiência destas duas pessoas, exibindo o impacto cumulativo de passados acontecimentos e fantasias nos fatos vividos e nas reações presentes. Para o Sr. Fuller, o primeiro é compreensivelmente de importância maior. Consequentemente, seus raciocínios e especulações são de sua própria alçada, baseados na avaliação de meus dados e nas declarações dos Hill quanto à experiência passada e atuais convicções. Sem dúvida alguma, eu lhe dei noites de insônia em muitos momentos de desespero. Tenho certeza de que deve ter havido instantes em que ele sentiu que eu castrava sua obra, mas ele sempre aceitou bem minhas críticas e conseguiu remover os fatos objeitáveis ou restaurar o que faltava de modo aceitável. Por isso mesmo, para mim, participante de grande parte do mesmo, o livro é uma leitura realmente boa. Dr. Benjamin Simon, médico. 14 de junho de 1966. A Viagem Interrompida. Prefácio. Tomei conhecimento da história de Barney e Betty Hill. Ela raramente usa o Eunice, seu nome formal. Inteiramente por acaso, ou melhor, por uma série de acasos. Eu pouco ou nada sabia a respeito do assunto objetos voadores não identificados, até vir a investigar um caso bastante espantoso envolvendo a chefatura de polícia de Exeter, New Hampshire, e ter escrito uma nota sobre o caso na coluna Trade Winds do Saturday Review. Como corolário a esta nota, resolvi escrever um artigo mais extenso sobre o caso para a Look, que mais tarde veio a se transformar no livro Incident in Exeter. Durante o processo de execução das pesquisas no sul de New Hampshire para o caso Exeter, conversei com Conrad Kimby, editor do News de Derry, New Hampshire, que mencionou o fato de que um casal extremamente inteligente e digno de toda confiança, seu conhecido, encontrar um OVNI nas White Mountains, em 1961. O incidente causara-lhes considerável tensão emocional. Disse ainda mais que eles se mostravam muito relutantes em conversar sobre o caso, a não ser com alguns poucos amigos íntimos, pois não queriam ser considerados excêntricos e o assunto era tão controvertido a ponto de acharem que poderia interferir com seu dedicado trabalho em prol do movimento para a obtenção dos direitos civis. Na época em que o Sr. Kimby mencionou este fato, eu me concentrava apenas na onda de visões ocorridas no verão de 1965, ainda em curso quando escrevo este prefácio. Uma vez encontrando mais de 60 pessoas na região afirmando terem visto OVNI na altura da copa de uma árvore dentro do corrente ano, algumas delas tendo passado pela experiência de verem tais objetos vindo pairar diretamente acima de seus carros, a não mais de 6 a 9 metros de altura, senti que seria difícil documentar os casos atuais. Fiz uma nota curta a respeito de Barney e Betty Hill, julgando que provavelmente não precisaria entrevistá-los. Se mostravam relutantes em discutir seu caso em público, não queria persuadi-los a ir contra a própria vontade num assunto de opção pessoal. Minhas pesquisas na região de Exeter estenderam-se por diversas semanas. A princípio, suspeitei de que a história do OVNI poderia ser explicada por pesquisa cuidadosa e minuciosamente efetuadas numa mesma região e uma resposta racional acabaria por aparecer. Isto não ocorreu.
Quanto mais provas eram acumuladas, mais se tornava impossível manter meu ceticismo. A polícia, pilotos da Força Aérea e operadores de radar, pessoal da Marinha e da Guarda Costeira, todos confirmavam os relatórios inacreditáveis que dezenas de cidadãos competentes e dignos de todo o crédito da região vinham fornecendo-me em extenuantes entrevistas. Aproveitei-me do posto de polícia em Exeter como base para conduzir a pesquisa, uma vez que os relatórios correntes sobre o fenômeno gravitavam por lá. No estágio quase final de minhas pesquisas, um recado foi deixado na chefatura de polícia dizendo que o senhor e a senhora Hill apreciariam muito se eu telefonasse para eles na vizinha Portsmouth. Sendo assistente social do estado de New Hampshire, a senhora Hill fazia visitas periódicas à chefatura de polícia a fim de verificar os diversos casos de previdência social nos quais a polícia poderia estar envolvida. Os Hill haviam informado ao policial de plantão que talvez pudessem fornecer-me algumas informações úteis quanto à pesquisa dos OVNI. Mais tarde, naquele mesmo dia, conversei com a senhora Hill, a qual sentia que o assunto estava se tornando importante e precisava de investigações por parte de um pesquisador responsável. Ela me forneceu os nomes de algumas pessoas da região que a haviam procurado com narrativas em que afirmavam terem visto os objetos, pessoas essas que ela considerava de caráter imaculado e eram, na sua opinião, observadores precisos. Mas não disse absolutamente nada a respeito de seu próprio caso. Para mim, obviamente, sentia-se relutante em discuti-lo e, sabendo por Conrad Kimbe na sua atitude, não insisti. Diversas semanas mais tarde, uma série de artigos surgiu estrondosamente num jornal de Boston, contando sem completo material de apoio a história de Barney e Betty Hill e dizendo como, sob hipnose controlada por um psiquiatra de Boston, haviam contado terem sido levados à força para o interior de um OVNI, sofrido um exame físico e liberados depois de lhes garantirem que não sofreriam qualquer dano. Os Hill disseram que a história fora escrita sem permissão da parte deles, sem que tivessem sido entrevistados pelo repórter citado e estavam extremamente perturbados com tudo aquilo. Nada sabiam sobre a história prestes a ser publicada quando eu conversava com a senhora Hill ao telefone. A possibilidade de privacidade fora destruída pelos artigos e os Hill julgavam, já que a história fora liberada, que os fatos sobre o caso deveriam ser apresentados cuidadosamente. Haviam mantido o caso em segredo por quase 5 anos. Não estavam à procura de publicidade. Perguntaram-me se eu estava interessado em documentar a história com a cooperação deles. Concordei que seria um projeto de irresistível interesse para o público. Ao invés de escrever um livro, acabei fazendo 2. Os sentimentos dos próprios Hill podem ser explicados pela carta que Betty Hill escreveu à mãe quanto à publicação deste livro. Querida mamãe, Barney e eu estamos escrevendo para contar-lhe que finalmente chegamos a uma decisão a respeito de nossa experiência com o OVNI. Como a senhora sabe, desde o início questionamos nossa posição e responsabilidade. A princípio achamos que esta fora uma experiência pessoal apenas nossa e acreditávamos que na realidade não haveria grande interesse do público. Algumas poucas pessoas já tinham visto um OVNI e se interessariam pelo assunto, mas acreditávamos que o quadro geral era de tédio, descrédito e apatia. Nós nos interessamos pessoalmente por obter mais informações em nossa procura por respostas para tantas e tantas perguntas, e ainda estamos procurando. Nas últimas semanas estivemos pondo em questão esta atitude quanto a nossos direitos pessoais à intimidade. Na verdade, nossos sentimentos começaram a se alterar depois da publicação do artigo que você leu no jornal sobre nós. Quando o repórter entrou em contato conosco pedindo uma entrevista antes da liberação de sua história, recusamos-nos a nos encontrar com ele ou a conversar sobre nossa experiência. Pedimos-lhe para não publicar a história. Tínhamos medo, pois acreditávamos que iríamos enfrentar o escárnio, o ridículo e o descrédito. O repórter disse que não tínhamos qualquer direito de solicitar o corte da publicação, pois julgava nossa experiência de grande interesse público. Para nosso espanto, a reação do público não foi a esperada por nós. Felizmente, ocorreram diversas visões em nossa região, relatórios bem documentados que receberam grande publicidade. Em meio a estes, a história do jornal foi publicada. A reação pública foi instantânea, todo mundo querendo saber sobre nossa experiência. Recebemos telefonemas da Europa, do Canadá e de todas as partes dos Estados Unidos. Fomos procurados por estações de rádio e de televisão. Repórteres de jornal nos visitaram. E cartas de todas as partes de pessoas de origem as mais diversas, de todos os grupos de idade, desde letras mal grafadas de crianças pequenas até caligrafia trêmula de pessoa idosa. Estudantes escreveram querendo saber mais, pedindo conselhos sobre que livros ler, pensando sobre viagens espaciais e vida em outros planetas. Um menino escreveu um bilhete de agradecimento dizendo que lera os livros referidos por nós e usar as informações do projeto para uma feira de ciências, ganhando um prêmio. Quando visitamos uma escola ligada ao nosso trabalho, professores sempre nos pedem para falarmos brevemente às suas turmas. Professores de ginásio solicitam que discutamos o assunto OVNI nas suas reuniões. As pessoas vêm a nós e contam sobre as suas próprias experiências com OVNI. Pedem-nos conselho.
Uma mulher telefonou para dizer que um OVNI estava voando no campo dos fundos de sua casa e seu marido queria sair e ir até ele. Nós achávamos que ele deveria fazer tal coisa? Depois começaram os boatos, fantasias fantásticas em que as pessoas desejavam desesperadamente acreditar. Como fora a viagem? Fôramos a Vênus e Marte? Eles tentaram nos dar alguma cura miraculosa para o câncer ou para as doenças cardíacas, etc. Iriam salvar-nos de nós mesmos e solucionar nossos problemas para nós sem resposta? Acreditávamos que isto significava a segunda vinda de Cristo? E também a pergunta, não estávamos bêbadas? Julgamos que, acima de tudo, temos o dever de esclarecer o que realmente aconteceu e dar todas as informações corretamente. Isso teria necessariamente de incluir as informações obtidas enquanto estávamos sob tratamento com o Dr. Simon. Fizemos um acordo com o autor, John G. Fuller, para ele escrever o livro por nós. Visto que o Sr. Fuller julga que o material das gravações de fita era necessário a uma apresentação adequada, pedimos ao Dr. Simon para colocar seus arquivos à disposição dele. Esperamos que a publicação deste livro permita ao leitor julgar por si mesmo e decidir se isto foi ilusão, alucinação ou realidade. Com amor, Betty e Barney. Posso apenas acrescentar que trabalhar com os Hill e com o Dr. Simon foi uma experiência gratificante e educativa. Todos os três têm verdadeira paixão pela precisão e um profundo respeito pela documentação, assim como temor à exposição incompleta. Se isto se tornar patente através do livro, terei cumprido meu objetivo. Uma nota final. A maior parte do diálogo que ocorre entre os Hill durante o incidente foi retirada diretamente das gravações das sessões de hipnose de ambos com o Dr. Simon. John G. Fuller, julho de 1966, Westport, Connecticut.